Muito bom dia para todos. A festa da Luana ontem foi simplesmente maravilhosa. Mas calma, ainda temos algumas outras novidades do que ocorreu nessa festa aí. Então fica atento. Mas por enquanto, vamos ficar com os laços que aconteceram nesse final de semana. Vocês não têm ideia do quão fácil foi. Invadir. Saco, velho, eu tô tentando gravar. Mas agora eu tô falando sério. Eu tô aqui pra fazer uma denúncia. Uma denúncia. O povo brasileiro, ele precisa saber da incompetência desse jornal, de seus diretores, dos seus funcionários, desses jornalistas que ficam com o rosto falso, indústria que só quer tirar o dinheiro do povo. Nós somos um país devastado pela falta de conhecimento das coisas que acontecem em nossa volta. Nós precisamos saber do que está acontecendo. As crianças e os adolescentes desse Brasil estão sendo destratados. Beatriz Angélica Mota. Isso aconteceu em Pernambuco de 2015. Alguém se lembra do fato de que o Brasil tem leis? Aqui estão algumas delas, específicas para esse caso. ECA, artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Vocês verão muitas coisas que acontecem de errado aqui. Vamos pro artigo 5º, então. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Vamos para a Constituição Federal de 1988, artigo 227. Estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Beatriz, uma criança de 7 anos, lembre-se, em 2015, foi brutalmente assassinada com 42 facadas dentro de uma escola particular durante uma festa de formatura em Petrolina. O crime chocou o país e expôs falhas na segurança e no controle de acesso dentro da instituição de ensino. É claro, quem seria o ser humano? Olhe essa criança. Olhe para esta criança. Além disso, também tem essa outra imagem dela. No caso, dentro da formatura. Ela é bem visível. Desde a data do assassinato, foram realizadas 7 perícias. O inquérito acumulou 24 volumes, 442 depoimentos e 900 horas de imagens analisadas. O caso passou por 8 delegados. Sabe de uma coisa? Casos como esse não recebem tanta atenção quanto merecem. Se não mostrasse a falta de destreza do sistema judicial brasileiro, eu até elogiaria. A polícia esclareceu que chegou ao suspeito a partir de exames de DNA na faca usada no assassinato. Quando as autoridades fizeram o anúncio da descoberta, Marcelo da Silva, este homem mesmo, já estava preso por outros crimes. Esta é a faca do crime. Eu não tenho o que dizer. Eu vou tirar logo essa imagem. Ela é muito chocante, sabe? Quando você para pra pensar onde essa faca se passou, desde que ela foi confeccionada, eu não sei. Dias depois da prisão de Marcelo da Silva, começou uma polêmica entre advogados de defesa que representaram o suspeito. De início, a advogada Niedia Mônica da Silva se apresentou como defensora de Marcelo da Silva e disse que ele tinha confessado assassinato para aliviar o coração da mãe da menina. Nisso eu já não acredito. Se tá confirmado no DNA, acabou.
Não tem mais assunto. Prisão é agora. Mas continuando. Essa é a carta que, teoricamente, o Marcelo da Silva escreveu dentro da prisão. Ela diz: eu sou inocente. Eu não matei a criança. Eu confessei na prisão. Na prisão, claro. Pelo amor de Deus, eles querem minha morte. Preciso de ajuda. Estou com medo de morrer. Quero viver. Eu não sou assassino. Quero falar com a mãe da criança. É com Roberto Cabrini. Quero a proteção da minha mãe. Assinado Marcelo da Silva. 17 de janeiro de 2022. Pelo menos uma coisa eu tenho que concordar com essa carta. Deus realmente é justo. Vitória Gabriele. Esse caso foi em 2018 em São Paulo. Aqui estão os mesmos artigos de antes, né? Você tem o Estatuto do Criança e do Adolescente, né? Suas duas leis, o artigo 17, o artigo 5º e o artigo 227. Vitória Gabriele, de 12 anos, foi sequestrada enquanto andava de patins e foi morta brutalmente. A Polícia Civil já indiciou Michael Antônio Salles dos Santos por homicídio qualificado e ocultação de cadáver após suposta confissão. No entanto, a defesa de Michael nega veemente a confissão e alega coação policial, de acordo com o relato de Michael aos defensores. Essa aqui é a imagem, né, das mensagens que a Vitória mandou para sua amiga. Isso aconteceu logo depois dela sair de seu trabalho no shopping local. Estava indo de ônibus de volta para casa e logo os viu na distância, já com aquele pressentimento. Isso de fato me impressionou. Testemunhas relataram ter visto um automóvel com 4 homens seguindo a jovem depois que ela desceu do ônibus. Após seu desaparecimento, a cidade se reuniu em buscas incessantes. A polícia e os familiares, apoiados por diversos agentes, cães farejadores e drones, procuraram por Vitória em todos os cantos da região, até que acharam ela em 5 de março, na mata em Cajamar. Ela já estava em estado avançado de decomposição e apresentava sinais de violência. A jovem estava com a cabeça raspada e sem as roupas. Claro, porque esse é o tipo de movimento que uma gangue brasileira faria. Eu gostaria de compartilhar esta foto durante o velório. Eu não tenho certeza quem que é o homem que está com a muleta, mas algo nessa imagem que existe alguma esperança, sabe? Existe algo reconfortante no desespero. É possível ver também que esse velório foi feito na própria escola dela, Agatha Félix, Rio de Janeiro, 2019. Agatha Félix, de 8 anos, foi morta por um tiro disparado durante a ação da polícia no Complexo do Alemão em 8 de novembro de 2019, quando estava dentro de uma Kombi com a mãe. Esta é a menina. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o policial militar disparou contra 2 pessoas não identificadas que trafegavam em uma motocicleta na fazendinha, no Complexo do Alemão. As 2 pessoas não foram atingidas, mas um dos projéteis ricocheteou em um poste de concreto e atingiu as costas de Agatha, e ela acabou não resistindo. O Rodrigo Cabo, da PM, foi o autor do disparo. Em suas primeiras versões do acontecimento, falou que os homens da moto passaram atirando. Se revelou durante o caso que não houve conflito nenhum por parte dos motociclistas. Ele admitiu que mentiu. Ele também admitiu que ele não tinha intenção de matar os motoqueiros. Portanto, esse policial foi absolvido. Esse caso é complicado demais. Por um lado, aconteceu um acidente, como que um policial preveria o desvio de uma bala? Podia desviar nele mesmo até. Portanto, o fato de que ele não conseguiu ter noção e não conseguiu desescalar uma situação e puxou direto para o fuzil, isto é o preocupante. E é preocupante que ele foi absolvido com isso. Henry Powell. Isso foi em 2021, no Rio de Janeiro. Novamente, as leis violadas do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 5º. E também temos o artigo 227 da Constituição Federal. Mas há também, claro, o artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes
tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas. As medidas não importam. Também temos o artigo 70. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes. Henry Boyle, de 4 anos, morreu no hospital Barra Dor no dia 8 de março após sofrer agressões do padrasto. O então vereador Dr. Jairim. Aparentemente não o suficiente, porque as culturas enraizadas brasileiras ainda acreditam que até mesmo o mínimo tipo de violência verbal ou física é justificável. Isso aqui, no caso, é um exemplo de um caso extremo. A polícia suspeita que Henry tenha morrido depois de ter se submetido a uma sessão de torturas por Dr. Jairim. E durante as investigações, eles intimidavam as testemunhas e combinavam versões da história. Ambos negaram ter cometido qualquer tipo de irregularidade. Nisso aí até eu. Já o promotor de justiça, Marcos Kack, disse à CNN que o vereador e a mãe do menino estavam de malas prontas para fugir. Nós podemos ver aqui o promotor da justiça, Marcos Kack. Eu consigo imaginar a tensão que estava dentro dessa sala. Crianças Yanomami, em Roraima. Isso foi em 2023. As leis violadas, vocês podem imaginar. Já. Eu repetirei as leis novamente que foram violadas nesses casos, até que vocês entendam, até que prendam na cabeça de vocês. Vocês compreendem isso? Também existe, claro, o artigo 271 da Constituição Federal. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. As crianças foram encontradas desoladas no território de seu próprio povo. Foi entre 21 e 22 de janeiro de 2023 que as crianças e até mesmo adultos foram encontrados, com dezenas de casos de malária e desnutrição severa. 570 crianças morreram por lá. Aqui está uma visão de cima. É muito óbvio que alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Se estão ignorando é de propósito, porque não é possível. Uma das pessoas responsáveis pelo resgate diz o seguinte: fizemos o resgate de pelo menos 16 pacientes Yanomami, com um quadro de desnutrição muito avançada em uma das comunidades. É uma operação de guerra. Uma grande área do território está ocupada por garimpeiros. Muitas imagens foram tiradas dentro desse local, mas essa é a única imagem que eu posso demonstrar. Esse é o exemplo de um dos adolescentes, desolados, obrigados a encostar em todo tipo de metal tóxico, sem comida, com doenças que poderiam ser facilmente tratáveis. 26 crianças e 2 adultos foram resgatados durante a missão do Ministério da Saúde. E, inclusive, ouvi falar que campanhas de arrecadação foram feitas sim durante este caso. O problema é só há quanto tempo que essa operação de garimpo foi feita. Por quanto tempo? É um absurdo. Para finalizar, e como uma mensagem final de negligência por esses jornalistas, eu quero mencionar o caso do Gordinho. As leis violadas nesse caso foram o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, também o artigo 5º, também a Constituição, também o artigo 227. A menina de 6 anos, cujo nome não foi revelado, foi estuprada e morta por Marcos William Teixeira Timóteo, de 20 anos, no dia 27 de agosto deste mesmo ano. Segundo o batalhão de choque, a equipe foi informada sobre o desaparecimento da menina, após ser flagrado um homem levando a menina nas câmeras do bairro. Testemunhas então disseram o endereço do suspeito na Vila Carvalho. Os policiais entraram na casa e em um dos quartos encontraram embaixo da cama uma banheira de bebê com uma coberta marrom presa com fita adesiva.
Ao abrir o pano, encontraram o corpo da menina. Marcos conhecia o pai da criança há 2 anos. O depoimento dele foi o seguinte: ele ficou a tarde inteira comigo. Quando viu que eu estava desesperado procurando-a, ele sumiu. Foi lá na casa dele tentar enterrá-la, mas aí fugiu antes. Eu achei que ela estava com a minha mãe. Ele é sangue frio porque a pegou e depois voltou para trabalhar comigo. Eles cuidavam de mudanças, carregando imóveis e coisas do tipo. A parte mais revoltante desse caso é que em 2019 ele fez um bebê de 11 meses como vítima. E em 2020, uma criança de 9 anos. Aproximadamente 2 horas após esse caso ter sido descoberto e as investigações terem ocorrido, o grupo de operações e investigações de Mato Grosso do Sul o encontraram no matagal, onde ele foi baleado e acabou morrendo. Eu não posso afirmar muitas coisas, mas aparentemente ele claramente tinha tendências psicopatas. De longe dá pra ver isso. Que tipo de ser humano faria isso e que tivesse uma mente sã? O fato de que ele foi ignorado durante 7 anos, isso é mais revoltante ainda. E agora, jornalzinho de meia tigela, o que vocês farão a respeito desses casos? Esse caso aconteceu hoje e vocês ignoraram. Não direi mais nada. Eu simplesmente fugirei desse sinal. Ele foi invadido com sucesso. Eu tenho certeza que muitos funcionários concordam comigo quando eu falo que tudo que foi dito aqui devia ser dito há muito tempo. Eu não me importo com o que vai acontecer comigo depois disso, porque isso é o que realmente importa. A quantidade de casos como esse, que sempre são ignorados pelos diretores para ocupar propagandas ou sei lá, só sei que é vergonhoso. Tem casos que estão há 6 anos sem resposta, mas o que está escrito no roteiro é claro, que é o BBB. Sinceramente, eu já cansei dessa negligência. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Então, recomendo que a emissora faça algo a respeito disso. Eu não posso garantir isso, na verdade, mas posso garantir que não estou com eles nessa. Mas, enfim, o nosso horário nobre já foi ocupado por isso. Então fique com o próximo programa. Uma boa tarde.